Vamos finalmente dar início à nossa série de teorias a respeito do filme e também envolvendo os jogos e os livros de Five Nights at Freddy's. Vamos voltar finalmente a teorizar, sabe, dar uma olhada para o que pode acontecer e mostrar as hipóteses e as possibilidades que o filme agora apresentou para expandir esse universo de Five Nights at Freddy's. Bom, eu já sei que vai ter gente que vai falar, não é pra usar o filme, pelo amor de Deus, que é outra coisa, isso aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando nós estávamos há um tempo atrás, se vocês se lembrarem bem, na trilogia de livros inicial, Silver Eyes, Twisted Ones, Fourth Closet, começaram a falar a mesma coisa. Não é pra usar, não é pra usar, não é pra usar, não é pra usar. Agora, mano, a galera usa tantos livros, usa tanto livro como base, que dá até medo. E tem livro ainda tipo Fazbear Frights e Tales from the Pizzaplex, que viraram praticamente apêndices do negócio, sabe? Começaram a enxertar e explicar teorias, explicar coisas remanescentes que estão nos livros, né? E mais um monte de outras coisas. Então, se tem liberdade pra usar os livros, tem que ter liberdade pra usar o filme, tá bom? E, novamente, eu sei, a linha da história dos filmes, dos livros e dos jogos são completamente diferentes. Mas alguns detalhes aqui e ali, eles vão se complementar. E vai dar um outro entendimento do que, né, a gente, sabe, viu tantas vezes de Five Nights at Freddy's e agora a gente tem as coisas na nossa cara. Então eu acho legal que a gente possa teorizar e você também ter liberdade pra teorizar e pra, sabe, ser feliz e ver as suas ideias. Claro, se for um negócio, né, que tenha pelo menos, né, um pouco ali, sabe, de encaixar os detalhes, aquela coisa toda, né, você fazer uma teoria bem feita também, né, não vamos também falar, não, pode aceitar tudo também, né, vamos com calma. Temos que fazer teorias boas e temos que fazer coisas que encaixem na história e tudo mais. Então hoje vou trazer, talvez, um novo paralelo de William Afton. William Afton, que virou esse personagem ao decorrer de Five Nights at Freddy's, que sempre foi muito misterioso, era só o bicho roxo lá, que tava fazendo as coisas lá no FNAF 2, a gente teve uma noção ali mais ou menos. Aí do nada veio Springtrap no FNAF 3, e aí, cara, foi os livros que foram aumentando como que era a complexidade desse personagem, como ele era ruim, como ele era perverso pra caramba. A gente só teve noção na trilogia. E aí a galera até descobriu o nome William Afton na trilogia de livros. E agora, este mesmo nome tá sendo utilizado nos filmes. Então é tipo assim, o nome William Afton nunca foi citado em nenhum jogo. Vocês têm noção disso? Em nenhum dos jogos de Five Nights at Freddy's o nome William Afton foi citado. Só foi citado Afton. E é marcado como Afton e acabou. Agora, William Afton, só os livros e o filme. Então, acho que daí a gente consegue ter uma concordância, né, de porquês e parâmetros e teorias que nós vamos começar a adentrar, tá bom? Então, antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada, tá acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal que vai acontecer no canal, tem muita coisa bacana que tá por vir, estamos longe, né, acho que sabe, resolver toda a história, mas a gente vai tentar e agora nós vamos adentrar nas teorias, finalmente vamos debater e conversar com vocês, pelo menos alguns pensamentos que eu tive com o filme e também com os detalhes dos jogos. Eu quero lembrar pra vocês que a loja, nossa queridíssima loja, está em promoção, onde você compra um moletom e ganha 2 camisetas. Olha só que legal. Você usa o cupom, vai estar aparecendo aqui, 2 camisetas. Você pode levar essas estampas novas aqui, ó. Olha só as estampas das coisas ruins. E do Sonic atacadíssimo, brabo, lindo aqui, também na camiseta. Você pode pegar essas 2 estampas novas que estão agora na loja, ou outras estampas também, mas você compra um moletom e ganha 2 camisetas. Olha só que doido. Vai agora porque é por tempo limitado, é só nessa semana que a gente vai estar com essa promoção até o dia 2. Então, ó, aproveita, né? Depois do dia 2 de novembro, acabou. Então você já aproveita e vai agora na loja e confere que tem muita coisa legal lá. Então vamos lá. Por que eu estou simplesmente já iniciando a série de teorias com o próprio homem por trás do ruim, William Afton, que por anos ficou praticamente assim... A gente tinha algumas noções pelos livros, acho que a maior parte da noção da galera ficou pelos livros. E nos jogos a gente tinha ele mais... já nas suas consequências, melhor dizendo. Já ele como Springtrap, Scraptrap, aquela coisa toda. Ou um minigame ou outro que a gente podia perceber e ver o que estava acontecendo. Mas eu acho que mais profundidade os livros é que deram, né, bastante característica pro William Afton. Mas o que acontece? No filme, eu comecei a pensar na seguinte hipótese e eu vou estudar ela aqui com vocês para mostrar um parâmetro.
Quando vocês repararam no filme, ele vai fazer algumas referências ao minigame, principalmente ao Midnight Motorist. O Midnight Motorist, caso vocês não se lembram, é aquele minigame do FNAF 6, onde aparece um carrinho roxo na rodovia e ele tá a 1.000.000 por hora e depois ele entra numa parte meio assim, sabe, numa parte de baixo ali, e ele começa a percorrer vários caminhos, e aí a gente vê que é um homem laranja dirigindo o carro roxo. Caso vocês não tenham sacado, o paralelo, né, do carro ser roxo, essa coisa toda, é justamente o paralelo com um outro minigame chamado Take the Cake, que é justamente, né, o carro roxo, e aí tá fora da pizzaria, acontece todo aquele negócio, que vai lá e mata a Charlie, né, e aí a Puppet tinha que proteger a criança, não conseguiu, aquela coisa toda que vocês já estão cansados de saber. Mas o mesmo carro que foi utilizado no Take the Cake lá no FNAF 2, foi reapresentado no FNAF 6, no Pizzaria Simulator, como o minigame Midnight Motorist, e também agora no filme temos também um carro escuro, um cara, né, sabe, de capuz, aquela coisa toda. Tá certo que não era um carro roxo, mas é mais pra representar um carro, sabe, vamos por assim, um carro suspeito, um carro que se esconde bem nas sombras, algo do tipo. E também uma pessoa, né, que também se esconde bem nas sombras, que tá dirigindo esse carro. Com certeza, ele também confirmou no filme, né, quem tá dirigindo esse carro é o próprio William Afton. Então, se você tem alguma dúvida do Midnight Motorist não ser o William Afton, porque ele era laranja, né, melhor dizendo, tem várias evidências agora provando que William Afton, ele é o cara que dirige esse carro. William Afton é o cara que matou as crianças do lado de fora da pizzaria e também dentro da pizzaria. Ele matou a Charlie e foi justamente ele que andava com esse carro, mostrando no filme que ele sequestrou o irmão do Mike Schmidt, que é o Garrett, e ele até confirma o destino do Garrett. Ele acabou tirando a vida do irmão mais novo do Mike Schmidt. O Garrett foi de arrasta nas mãos do William Afton. O que acontece é o seguinte, o paralelo disso tudo que eu tô mostrando pra vocês é que, sim, ainda tinham pessoas acreditando ou falando que o Homem Laranja não era o William Afton. Esse é o meu primeiro ponto, que eu já quero desmistificar. Porque, sim, agora a essa altura é 100% de certeza que aquele homem, mesmo sendo laranja, ele é o William Afton. Não tem como a gente, né, tirar ou debater sobre isso. Mas um dos pontos que ficou muito, vamos pôr assim, em aberto do Midnight Motorist é justamente o ponto da casa do William Afton. Quando o William Afton ele entra na casa dele, se vocês lembrarem, ele encontra uma pessoa vendo televisão, o que algumas pessoas pontuam que seria o próprio Michael Afton. Então, aí eu já vou também falar do filme que faz nessa diferença entre o Michael Afton e o Mike Schmidt, já vou explicar. Mas a pessoa que tá vendo ali, justamente tá vendo TV, é o Michael, porque justamente a gente tem esse paralelo do Sister Location, onde toda vez que a gente terminava a noite, a gente ia pra casa e ficava lá vendo Immortal and Restless, aquela coisa toda. Fora que a mesma cor de camiseta do menino que tá usando ali sentado é a mesma cor de camiseta do Foxy Bro. Então, as cores casam, o personagem faz a mesma atitude, logo a gente monta, né, um vínculo, um personagem com o outro, logo é o mesmo personagem e tá tudo certo. E aí depois, o William Afton, ele já tá pistoleta, que ele vai pro quarto e ele fala, sai daí, não, eu vou entrar, que esse moleque sumiu de novo. E aí depois, quando ele dá a volta na casa, ele percebe que a janela tá quebrada e tem 2 passos de urso do lado de fora. O que acontece? O filme, ele vai mostrar a seguinte questão. Eu não vou dizer que é o Golden Freddy. Eu não vou dizer que isso solucionou o Midnight Motorist, eu tô dizendo que é muito do interessante um animatrônico ir na casa de alguém. Se vocês se lembram, a gente sempre teve essa dúvida, nunca teve uma resposta tão clara, nunca teve nada, nenhum paralelo. Pô, mas o William Afton tá vindo como animatrônico, o que tá acontecendo, né? Porque a gente tá sempre percebendo que o William, além de utilizar o traje do Spring Bonnie, ele tava indo, né, justamente atrás das suas vítimas, aquela coisa toda, mas por que ele faria isso na própria casa? E por que teria 2 patas de urso, né, do lado de fora? E porque quando o William Afton, ele chega ali do lado de fora, ele fala, pô, ele foi pra aquele lugar de novo. No filme, ele dá uma ideia bem interessante. Tem uma parte quando vai falar da tia Jane, que vai começar a falar dela, né, que é a tia que é a guarda da Abe, né, que é aquela coisa, os pais do Mike Schmidt e da Abe morrem, ele perdeu o irmão mais novo, ele fica naquele drama, né, o Mike Schmidt, sabe, revivendo essas histórias, tentando, sabe, dar um desfecho pro irmãozinho mais novo, e aí a Abe, ela começa a ficar amiga dos animatrônicos, aquela coisa que vocês viram do filme. Ela fica amiguinha, vai andando, faz aquela coisa toda e tudo mais. Chega uma hora que o Mike Schmidt, ele desiste de querer cuidar da Abe. Ah, não vou cuidar mais, tchau criança, né,
não dá pra mim. Porque o lugar lá é atacado, eu vou tentar resolver o mistério, não quero que a minha irmã, né, morra por conta dos animatrônicos. É isso que ele pensou na época, por isso que ele ia dar a guarda da Abe pra tia Jane. E a tia Jane aceita porque ela quer o dinheiro do Estado, né, pra justamente ter uma grana ali todo mês, garantida, né, da parte de cuidar da Abe, já que os pais morreram e talvez tenha dado alguma coisa do governo ali pra ajudar a criar a criança, né. O que acontece? Nessa hora, a tia Jane ela também tá sentada na frente da TV e logo atrás aparece quem? Gordo Fred. Temos finalmente uma coisa da época, 2000 ali, FNAF 1 das ideias, talvez dando um paralelo de um animatrônico indo na casa de alguém. O que eu quero dizer é o quê? O animatrônico foi na casa da tia Jane, né? Foi na casa do Mike, perdão. Tava lá a tia Jane, ele bota, né, a tia Jane pra dormir e ele leva a criança pra um lugar, né? Então, tipo assim, é o mesmo paralelo das duas situações. Nós temos as duas patas de urso do lado de fora, que é justamente fora da casa do William Afton, que é aquela casinha lá, né, que tá a pessoa tomando conta não sei o que lá, vendo TV, e acontece o final do Midnight Motorist. E aqui temos a mesma coisa, onde um animatrônico vai na casa de alguém, ele fica olhando na casa de alguém, ele puxa a criança e leva a criança pra pizzaria, aquele lugar de novo. Ou seja, talvez o que esteja dando a entender é o quê? Muito possivelmente, algum animatrônico que já tinha na época, ou talvez a gente errou a data do Midnight Motorist, não sei. Ah, Cor, mas o Midnight Motorist é confirmado em 83, é confirmado ali na época. Tudo bem, eu concordo com vocês, eu concordo que é 83, eu concordo que ele é daquela época, mas pra mim pareceu um paralelo muito bizarro, pois tá dando a entender que os animatrônicos eles têm condições, pelo menos de sair da pizzaria e ir na casa de alguma criança que teve alguma conexão com, né, com a coisa, com o Five Nights at Freddy's no geral, né, com a Freddy Fazbear Pizza. E o que eu quero dizer é que em 83 nós já tínhamos a Freddy Fazbear Pizza. Se é o Later That Night, a gente sabe que a Charlie, ela morre ali na época da Fredbear's Family Diner, que é no FNAF 4, que é em 83 o FNAF 4, é isso que eu tô falando, as datas são importantes por causa disso. Se é justamente na mesma época, morre a Charlie, morre a criança chorona, e aí a gente não sabe qual é a criança que fugiu, a gente não tem a noção, todo mundo assume que seria a criança chorona indo pra aquele lugar. Mas e se for outra criança? Esse é o meu ponto. E o meu ponto ainda vai maior do tipo, beleza, é em 83. E a gente agora tem a noção de que algum animatrônico possuído pode chegar a ter ido pra casa justamente do William Afton. Pois ele deve ter pego criança justamente da onde? Da Freddy Fazbear Pizza, o seu matadouro, né, basicamente. Ele vai e usa aquilo ali como seu playground pra pegar as crianças e justamente colocar nos corpos animatrônicos. Talvez a minha hipótese é que o primeiro MCI seja também em 83. Não vou dizer que é o mesmo MCI de 85 ou o MCI de 85 do The Pitch é outra coisa. Só tô levantando uma hipótese de que, talvez, muito possivelmente, na cabeça do Scott Calton, já tinha, pelo menos, algum animatrônico que tinha algum poder pra ir pro lugar onde a criança podia morar ou viver, e isso já foi apresentado no Midnight Motorist, e agora é apresentado no filme de novo. É apresentado no filme mais uma vez. E outro detalhe mega importante, também que eu comecei a pensar a respeito. Justamente nesta mesma condição de que um animatrônico pode ir na casa de alguém, que foi apresentado no filme, a mesma ideia do William Afton sequestrar crianças e colocar numa casa, ou para fingir ser uma casa, é totalmente plausível agora. Bom, o filme ele levantou uma hipótese muito interessante a respeito do vilão da franquia, de que o William Afton, ele sequestra crianças. Ele é sequestrador de criança, ele pega as crianças em algum lugar e leva pra talvez na pizzaria, ou leva pra fazer o que a gente já sabe que o William Afton gosta de fazer muito, que são os seus testes macabros. Ele gosta de fazer esses experimentos. No próprio filme, ele fala quando os animatrônicos vão pra cima dele: fui eu que criei vocês, fui eu que fiz vocês. Ele afirma isso, ou seja, ele testou a possibilidade e funcionou. As crianças estavam de volta à vida, entre aspas, vida, né? Só que agora no corpo de animatrônico.
E a gente sabe o quanto que ele ficou fascinado por isso, e temos até a enciclopédia falando que, com tudo o que ele começou a descobrir, ele começou a ver, puxa, talvez eu consiga tirar isso aqui, o quê? A imortalidade, que é o que ele estava começando a ver, essa possibilidade de voltar à vida em um outro corpo, em uma outra forma, mas assombrando ou algo do tipo. Talvez ele queria fazer algo seguro e tudo mais. Mas por que eu tô levantando essa hipótese também de William Afton sequestrador? Isso foi levantado num livro mais recente, o B7 parte 2. Tem uma história nesse livro que vai justamente colocar uma purga traidorê em todo mundo, pois parece que o William Afton, ele não fez só os experimentos com seus próprios filhos, ele fez esses experimentos com outras crianças. Ele pegando gás tóxico e colocando, né, sabe, uma coisa alucinógena na cabeça das crianças, e ele colocava as crianças num lugar que parecia um quarto de criança. Ou seja, ele acabou percebendo as merdas que estava acontecendo. Ele viu e começou a testar essas possibilidades e quis colocar a criança num ambiente, né, que a criança não vai assustar e não vai, sabe, fazer as coisas ruins, né, não vai ficar com medo, melhor dizendo. E aí, então, a criança tá passando pelos efeitos alucinógenos e é justamente uma criança sequestrada. Porque ela alucina e ela começa a ver os nightmares. Ela começa a ver justamente os bichos do FNAF 4, rapaziada. O que é bem... Assim, a gente tá vendo no filme que o William Afton sequestra a criança. Aí tem agora o livro, né, que fala que ele sequestrou criança pra fazer teste. E justamente os testes terríveis, né, justamente dos gases alucinógenos pra ver os nightmares, aquela coisa toda. Qual é o meu ponto nisso tudo? Que o William Afton, ele poderia ter sequestrado mais crianças e talvez outras crianças que desapareceram ou que a gente não sabe ou que a gente não viu. Que o William Afton, nesse meio tempo, ele pode ter também feito ruim, também ter colocado pra teste, também ter feito coisas terríveis com essas crianças. Não só o MCI, é isso que eu quero dizer. Pode ser o MCI, pode não ser, mas eu acho que não é. O que dá a entender é que o William Afton ele fazia coisa muito mais ruim com outras crianças também, independente se ia virar o MCI ou não. E justamente agora a gente tem a noção que o William Afton utilizava o carro, justamente do Midnight Motorist, justamente o carro do Take the Cake, e ele ia atrás das crianças, tanto que no filme ele vai em Nebraska, né, ele tá lá, vê uma família, vê a criança dando mole, bota a criança dentro do carro e zarpa para Freddy Fazbear Pizza e levanta a possibilidade justamente do paralelo, onde no Midnight Motorist a gente tem o bicho lá de fora, que pode ser o Golden Freddy ou algum outro animatrônico, mas a possibilidade de algum animatrônico ter puxado a criança para Freddy Fazbear Pizza pode ser muito real, e justamente o filme apresentou tudo isso, justamente tentando responder o final bizarro que é o Midnight Motorist, que a galera até hoje não entende. Então a possibilidade pode ser o quê? Pode ser justamente de alguma criança sequestrada, aquilo ali não ser nem a criança chorona. Pode ser, quando ele tá bravo, pistola, já é uma criança que já tava lá há um tempo, e aí, né, talvez o Michael Afton seria o cúmplice do negócio todo. Olha aí. E aí o Michael Afton sabia demais e começou, né, a ser o ruim pra caramba, a ser essa coisa atacada, né, e acabar justamente, né, fazendo as coisas com o pai. Justamente que ele vai atrás, né, das coisas do pai no Sister Location também. Mas o meu ponto nesse vídeo é justamente mostrar que o William Afton, ele também sequestra crianças, e ele faz teste em crianças para justamente fazer as suas coisas ruins. E o filme tá apresentando esses detalhes, tá apresentando essas ideias, tá apresentando que possivelmente o William Afton, ele fazia esses experimentos, ele fazia essas pesquisas, né? Não no filme falando que ele faz pesquisa, mas que ele criou essa situação e ele também sequestra crianças para pôr, né, lá no FNAF 4. E aí, o que a gente tira disso tudo? O William Afton, ele começa a, tipo assim, a ter mais paralelos, a ter mais, assim, diâmetros de situações onde o William Afton, ele pode, vamos pôr assim, ter outras coisas que a gente não sabia na época, e agora os filmes vão explorar essas ideias. E os filmes vão aumentar esses universos, vão aumentar essa situação. E justamente pensando, né, nessas hipóteses, justamente dele sequestrar a criança, justamente ele ser essa pessoa que tá pesquisando e fazendo as coisas, aí levanta uma possibilidade um tanto quanto sinistra, pois nós sabemos que o William Afton, ele é pai de 3 filhos, né, pelo menos nos jogos. Mas sempre foi explorado nos livros, principalmente. Nos jogos nós temos uma noção, nos livros acho que foi explorado muito mais, que o William Afton tinha inveja pra caramba do seu amigo Henry. O Henry, ele tinha uma família perfeita, ele era querido pelos clientes e pelas pessoas ao redor, e também, né, pela própria família. E ele teve a Charlie. Nós sabemos que a Charlie foi a primeira vítima do William Afton, e o grande motivo era inveja. Inveja do relacionamento do Henry com a Charlie, de pai para filha. E
aparentemente o que dá a entender é que o Henry e Emily, ele sabe, ele foi pai mesmo, tem a mãe, tem até as fotos na enciclopédia, e até aí tá tudo bem, tá tudo certo. Mas uma coisa que eu sempre percebi, e foi muito esquisito em Five Nights at Freddy's, é que a gente nunca teve a mesma coisa falando do William Afton. A gente sempre pressupôs a ideia de uma foto de família. Isso nunca teve. Quem já desenhou foi a Pink e é fan-made. Assim, e a gente sempre presumiu que o William Afton fez a mesma coisa. Conheceu a senhora Afton, fez aquela coisa toda, teve os filhos e passou por tudo que passou. Mas ao mesmo tempo, o que eu queria dizer é que a gente sabe que o único paralelo da senhora Afton, que seria forte o bastante pra ser senhora Afton, eu vou ter que citar aqui, fazer o quê? É a Ballora. A Ballora com aquela música dela, aquela coisa toda que ela canta, né, tudo mais, que o Scott Calton escreveu e tudo mais, que seria uma mãe que perdeu um filho. E aí todo mundo já somou a ideia. O William Afton matou a esposa e botou ela dentro da animatrônica, né? Botou ela dentro da Ballora lá. Eu sei que esse seria o vínculo, sabe? Nossa, beleza. É a Ballora. Tá bom. Eu sei que a galera ama fazer Ballora Afton, mas ao mesmo tempo eu fico assim, é o único ponto que a gente tem em toda a franquia. Em toda a franquia, a gente só tem isso. Não tem mais nada. Tem as fanmade da Pink Pills lá, mas é só fanmade, então não conta. Mas o que eu começo a pensar é que a senhora Afton, ela nunca foi explorada, como também nem a senhora Emily, né? Que seria as mães, né? Das respectivas famílias. Mas até a senhora Emily tem foto e tem desenho, e a senhora Afton não. O único desenho que a galera vai começar a lembrar muito é tal da Clara, lá do Immortal and Restless. Mas lembro que aquele desenho só tá fazendo um paralelo do William com o relacionamento, né, dela e tudo mais, e da criança que eles começaram a ter. Talvez o William teve esse filho, ou talvez o filho não fosse dele, ou é o filho que tava se parecendo muito com ele, não sei. Mas a hipótese é de que talvez, muito grande nome talvez, por William Afton ser um sequestrador de crianças, a gente pode ter a possibilidade de que talvez algum dos filhos ou todos os filhos não sejam dele, ou sejam das crianças que foram sequestradas por ele, e eram muito novas e tudo mais, e aí, tipo, acabou, não, agora eu vou ser seu pai, ou algo do tipo, porque o bicho é bom de lábia, né? E temos que lembrar que, ele tava lá no cargo de conselheiro, aquela coisa toda, ele tava num cargo até que interessante, assim, sabe? Um cara que dá conselho, um cara que fala e tal. Só que pensa no seguinte, pode ser, isso é uma hipótese, tô só aqui teorizando mesmo, tipo, não tenho base pra falar, a não ser que o William Afton sequestra a criança, que a gente já viu nos livros, que o William Afton gosta de fazer essas palhaçadas, né, de pôr criança dentro do animatrônico e fazer essas coisas ruins nos jogos, e também agora no filme que a gente tem também outro paralelo que ele sequestra a criança. É plausível começar a pensar de que talvez os filhos do William não sejam de sangue dele, que os filhos do William sejam sequestrados também. É perfeitamente plausível, ainda mais porque ele viu que o relacionamento da Charlie, né, o relacionamento da Charlie com o pai é muito bom, é bonito, e ele queria ter aquilo, e talvez ele nunca pudesse ter aquilo. Talvez ele sentiu uma inveja tão maior, tão grande, tão absurda, que talvez levou ele a cometer esse primeiro crime, porque talvez ele não possa ser pai logo de começo. Pô, mas aí que tá, Cor, mas e o Immortal Restless que tem lá, você acabou de falar, do paralelo que tem lá? Então, como eu falei, aquilo ali pode ser só, tipo, é o filho da mulher e talvez não foi ele o pai mesmo. Talvez ele tava falando a verdade. Poxa, ele fala, eu tô falando, o bebê não é meu. E se a gente pensar pelo óbvio, né? Pô, mas ele age igual, faz igual, tá dando a entender que é igual. Mas ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar, a Vanessa Afton também tava agindo da mesma forma. No filme, pelo menos. E se ela não for? Também. E se ela não for filha de sangue? Ah, Cor, mas põe um Afton, não sei o que. Então, adoção, gente. Basicamente. Pô, achei essa criança aqui, os pais abandonaram, né? E agora eu vou ter uma família, né, desse jeito aqui. E aí a tal senhora Afton, que a galera sempre gosta de explorar essa ideia, talvez nunca existiu uma senhora Afton, ou talvez até coisa pior, né? Começa a pensar que talvez o William Afton, ele é incapaz, né, de sentir amor ou de sentir algo por alguém, e ele talvez queria ter um relacionamento com alguém e ele nunca conseguiu. Talvez existiria sim uma senhora Afton, mas nunca chegou a ser realmente esposa dele. Ah, Cor, mas aquele paralelo lá dos CDs do Security Breach, aquela coisa toda. Então, gente, aquele paralelo é da Vanessa do Security Breach. É lá. Não vamos confundir com história daqui não, pra gente não confundir as teorias. Aquela teoria dos CDs é outra coisa, porque vai justamente fazer o vínculo com o paciente 46 também, que é o Gregory, e vai ser a Vanessa lá do Security Breach.
Aquilo ali vamos caber para outro vídeo, né? Aquilo lá não cabe tanto aqui não, porque não parece que aqueles CDs ou aquela descrição é desta época dos anos 80. Parece que é mais uma descrição pessoal da Vanessa. Pois a Vanessa, naquela época do Security Breach, a Vanessa do Security Breach, ela teria nascido em 2010 ou 2012 ou 2011, algo do tipo. Pra idade no Security Breach, que é 2035, ela tem a idade, né, que ela tem lá. Acho que ela tem 23 ou 24 anos. Aí eu tenho que lembrar a idade dela mesmo. Mas falando pra vocês que, tipo, não vamos confundir umas coisas com as outras. O que eu tô dizendo é, pelo parâmetro que nós temos nos jogos, pelo parâmetro que nós temos nos livros, de tudo, sabe? Todas essas coisas. A senhora Afton, ela talvez seria a vontade de ter uma família, de ser uma mãe, mas não que fosse a mãe de verdade das crianças. Pode ser isso também. E aí o William Afton ia lá e sequestrava, fazia as coisas e tornava essas crianças filhas dele, né? Pra justamente continuar os planos, aquela coisa toda. Talvez o Michael Afton, quando surgiu o Michael Afton, talvez venha realmente a ser uma dessas crianças adotadas. Nós não sabemos. Ou pode ser que até vire uma outra loucura, a Vanessa, né, sabe, vamos por assim, se disfarce, né, de Mike e vira Michael Afton no futuro. Enfim, são ideias e possibilidades para outros vídeos, mas eu quero dizer o seguinte, outra coisa que eu tenho que desmistificar é o seguinte também, a ideia de Mike Schmidt ser Michael Afton não dá, porque, que nem eu falei, o Michael Afton mata o irmãozinho no FNAF 4, vocês lembram disso? Ele bota lá a cabeça, né, a criança na cabeça do Fredbear, que acontece o ruim, mas o Garrett é sequestrado antes, então não teria como o Mike Schmidt, né, do filme, ser o Michael Afton, porque os eventos não batem, porque também o William Afton fala que matou a criança, né? Quando vai lá no embate final, né? Quando vai todo mundo pra cima do William Afton, ele admite, eu me livrei do seu irmão, agora eu tenho que me livrar de você. Já dá a entender o que aconteceu com o Garrett também. Então o Garrett não é a criança chorona. Mas a minha possibilidade desse vídeo é que a criança chorona pode ter sido uma dessas crianças sequestradas. Por isso que ela chora, por isso que ela tem medo desse cara, por isso que ela foge do lugar. E talvez algum animatrônico que tá dando a possibilidade no filme tá levando ela pra Freddy Fazbear Pizza. E talvez lá ela acabou vendo os horrores e ficou com mais medo ainda. Bom, são ideias e possibilidades, você manda aí a sua teoria, manda aí a sua ideia, a gente vai analisar com muito carinho, muito cuidado, mas sempre com muito respeito, tá bom? O que eu tô fazendo aqui é só ideias, eu não tô querendo bater o martelo de nada, eu só tô mostrando os paralelos pra vocês, pra explicar algumas coisas dos jogos, e também, né, o que o William Afton virou. O William Afton agora, ele pode ter matado mais do que a gente imagina no MCI, e talvez o filme vai começar a explorar isso mais abertamente, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, deixa aí seu comentário, sua teoria, e também pode criticar o que eu pensei aqui, que não tem problema nenhum. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês, e até a próxima.